Olá, boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Estou passando hoje aqui para deixar uma palavra de ânimo para as nossas vidas e também para dizer a vocês que estou muito feliz porque hoje estou com uma Bíblia nova, onde eu quero degustar e conversar com o Senhor Jesus, mais e mais. Palavra que Deus colocou na minha mente para mim estar ministrando nesses poucos minutos com vocês se encontra no livro de Josué, capítulo 1, no versículo de número 9. Josué, Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 9 diz: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus dá uma ordem para Josué. Josué, ele se torna o sucessor de Moisés. Josué, ele acompanhava Moisés. O ministério de Moisés, Josué sempre estava presente. E Josué, observando o que o seu líder fazia, Josué aprendeu muitas coisas. Mas chegou o momento que Moisés morre, e aí entrou talvez o medo no coração de Josué, porque ele não sabia e não tinha ideia como ele ia direcionar o povo de Deus à terra prometida. Deus, sabendo de todas as coisas, e Deus escolheu Josué, Deus ele começa a conversar com Josué. E o interessante de tudo, a conversa de Josué diz assim: Josué, assim como eu fui com o meu servo Moisés, serei contigo. Mas tem uns requisitos que você tem que cumprir. E um deles, e o principal dos requisitos é: não te aparte da minha lei, não te aparte da minha palavra. Medita nela de noite e de dia. Então Deus ele dá esses requisitos e diz: Josué, se tu seguir isso, seguir os meus mandamentos, você será bem-sucedido. Por onde você for, eu estarei contigo. Aí no versículo 9 Deus fala: é uma ordem, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E sabe o que eu aprendo aqui sobre a vida de Josué? Um homem que Deus estava na vida dele, um homem que se entregou completamente à Torá, se entregou completamente à lei, os mandamentos. A Bíblia diz que Deus para e retém o sol e a lua para o povo de Israel vencer uma guerra. No vale de Ajalon. Você fica imaginando o tamanho da credibilidade que este homem tinha, intimidades com Deus, que Deus para o sol e a lua. Tamanha credibilidade deste homem, que quando ele bota junto com a Arca da Aliança, os sacerdotes na frente botam o pé no Rio Jordão e o Rio Jordão se abre para o povo de Israel passar. Mas por que isso? Porque ele ouviu e obedeceu uma ordem de Deus, dizendo: não te aparte da minha lei, não te aparte da minha palavra, e medita de dia
e de noite. O interessante de tudo é que outras pessoas também no Antigo e Novo Testamento receberam também esse compromisso com Deus de levar a sua mensagem, a sua palavra, aonde muitas das vezes passaram por lutas, processos difíceis. Jeremias, no meio do cativeiro, mesmo no meio do cativeiro da Babilônia, Jeremias não se apartava da palavra de Deus. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo passando por processos de morte, os 3 meninos jogados numa fornalha 7 vezes aquecida, eles continuavam acreditando na palavra. E fique sabendo, ó rei, se Deus quiser nos livrar, nos livre, mas nós não vamos nos dobrar para essa estátua, acreditando no poder da palavra. Daniel, ele é jogado dentro da cova dos leões e mesmo assim ele crendo, acreditando, creio eu, que ele sentiu medo porque era ser humano que nem nós, mas mesmo assim acreditando que a palavra de Deus ia se cumprir sobre a vida dele. Naquele momento a palavra se torna um escudo, um abrigo. No momento que os leões estão cercando ele, se torna um esconderijo do Altíssimo para ele. Deus envia um anjo para tapar a boca dos leões. É só quem tem e quem quer ter intimidades com Deus tem que se aprofundar nas Escrituras. Eu costumo dizer, não existe um relacionamento com Jesus Cristo sem conhecer a biografia do Senhor Jesus. Não existe, não tem como. Mas pastor, eu oro, eu jejuo, pastor, eu louvo. Tudo bem, você faz isso, mas isso não quer dizer que você tem intimidades com Deus. A oração é uma conversa que nós temos com Deus. Você já notou que muitas das vezes, nós só pedimos e muitas das vezes não escutamos as nossas orações, o que Deus quer falar conosco, por falta de entendimento da palavra. Da mesma forma, muitas das vezes, louvores são cantados dentro das igrejas sem estudar e sem conhecer as letras que são cantadas. Muitas letras, infelizmente, fora do contexto bíblico. E é por isso que Deus, nessa noite, através do Espírito Santo, Ele nos pede, ou melhor, Ele nos dá uma ordem. Medita na palavra de dia e de noite. Por quê? Porque a Bíblia diz, fiel é a palavra. A palavra é fiel. Eu e você somos falhos, somos pecadores. Eu e você erramos. Nós não éramos e não somos merecedores da graça. Mas a graça nos alcançou através da palavra de Deus. Jesus se fez maldito. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. A luz veio e ofuscou as trevas. A palavra do Senhor é que faz isso. É a palavra do Senhor que deu sucesso para Josué. É a palavra do Senhor que diz que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a palavra. A palavra que é uma espada de 2 gumes. Ela penetra, ela vai, mas não volta vazia. Ela faz o que agrada ao Senhor. Pastor, mas por que você está falando sobre a palavra? Porque a palavra é a palavra através de Jesus Cristo que naquele grande dia, quando a trombeta tocar,
Jesus, através de uma palavra, dará ordem ao seu anjo para recolher dos 4 ventos da terra os seus escolhidos que estão buscando Jesus na palavra. É por isso que eu amo ler a palavra de Deus. E o interessante de você ler a palavra, você tem que se esforçar para praticar. A Bíblia diz assim: não seja somente ouvintes, mas sejam praticantes. E qual é a maior forma de nós praticar? Não é simplesmente você pregoar a palavra, você ir nas igrejas, ir nas praças e pregoar, ou você ter uma eloquência, uma facilidade, uma oratória de você falar um conhecimento fascinante que você encanta as pessoas. Isso é válido quando você, através de tudo isso, você tem um testemunho de vida verdadeiro, que a palavra me transformou e te transformou. É só a palavra que faz. No livro de João, no Novo Testamento, diz que é a palavra que nos limpa. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A minha e a sua vida tem que ser envolvido na palavra. Eu e você, se estamos hoje aqui, se você está me ouvindo e me vendo, é porque a palavra chegou em você. Se eu sou hoje quem eu sou, através da direção do Espírito Santo, é porque lá atrás, há quase 17 anos atrás, um homem cheio da palavra disse para mim: Deus tem um projeto na tua vida e Jesus te ama. É a palavra. E sabe, muitas pessoas dizem assim: mas a oração é importante. A oração é essencial. Temos que orar sempre. Mas a oração tem que ser envolvida de palavra. É por isso que Deus ordena: não te mandei eu, Josué. Esforça-te, tem bom ânimo. Não temas, não te pasme. Deus, ele dá uma ordem: Josué, eu estou te mandando, não estou te pedindo favor. Sabe quando Jesus Cristo, ele fala com seus discípulos: passamos para o outro lado da margem? Ele dá uma ordem para os discípulos, e os discípulos escutaram esta palavra, talvez alguns contrariados, porque Jesus não ia ir com eles, porque da primeira vez que eles foram para o mar, Jesus estava dormindo e a tempestade assolou o barco deles. Mas desta vez Jesus Cristo não ia com eles. Mas Jesus deu uma ordem: passamos para o outro lado. E aí Jesus Cristo, você conhece a história da grande tempestade. Vem caminhando sobre as águas e Pedro diz: se é o Senhor mesmo, faça eu ir-te até o Senhor, mestre. E Jesus Cristo, através de uma palavra, uma simples palavra, mas poderosa, diz: vem. E Pedro, eu gosto de dizer, ele não anda simplesmente sobre a água, sobre as águas, mas ele anda literalmente sobre uma palavra gerada pela boca de Jesus. Porque quando Jesus te dá uma ordem, escuta bem o que eu vou te falar. Quando Jesus te dá uma ordem, a responsabilidade de cuidar daquilo que ele te deu, que ele falou, é dele e não sua. Se ele falou e ele prometeu que vai fazer, ele vai fazer. Se ele falou e prometeu que vai transformar a tua casa, os teus filhos, o teu ministério, se ele falou que vai botar você numa porta de emprego, ele zela pela palavra dele, mas para isso você tem que obedecer. Princípios de intimidades com Deus é obediência, é fé, é persistência, é ouvir a voz
do Eterno. Josué, ele ouviu, e por onde ele passava, por onde ele batalhava, Deus era com ele. E Deus está olhando para você nesse momento e está dizendo: não te mandei eu? Seja forte, corajoso. Mas, pastor, a luta está intensa. Às vezes dá vontade de desistir. Às vezes dá vontade de parar com tudo, retroceder, porque eu não estou vendo nada ao meu favor. E Deus está olhando para você dizendo assim: eu estou vendo tudo ao seu favor. Passa esse processo, porque o propósito que eu fiz para você está de pé. Eu estou te mandando. Seja forte e corajoso. Mas o que vai te dar força e coragem, eu te digo, é a palavra da salvação. Jesus fala: examinais as Escrituras, porque dela testificam de mim e dela contém ter a vida eterna. É a palavra de Deus. Que Deus abençoe esse findar de terça-feira. Que Deus desperte você na leitura da palavra. Pastor, mas eu não estou entendendo. Tiago disse: se você quer sabedoria, peça a Deus que Ele vai te dar. Então, peça a Deus: Senhor, me dá a revelação desta palavra. Deus vai te dar. Mas Deus quer que você obedeça a Ele. No meio da sua provação, Deus não quer que você fique espantado, com medo, triste. Ele está dizendo: ser forte e corajoso. Medita de dia e de noite na minha palavra. Um grande abraço do seu amigo, pastor José Biratã. Que Deus abençoe você em nome dele, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Amém?